Boa noite a todos. Eu sou o Felipe Júnior, sou estudante de gestão ambiental pela Universidade de São Paulo e eu vou apresentar um pouquinho sobre a democratização da energia do Brasil, aí focando no mercado livre de energia, e com a pergunta principal sobre a democratização do acesso ou um novo desafio para o consumidor. Bom, a pergunta central dessa apresentação se abrir o mercado de energia a todos os consumidores, ela amplia a liberdade de escolha ou ela transfere risco, complexidade, custos para quem ainda não está preparado para gerir. Então, esse mesmo movimento regulatório de abertura do mercado pode ser lido como conquista de direitos, né, para o consumidor final, para os consumidores residenciais, ou como novo encargo ali, né? Então, os próximos minutos da apresentação vai abordar um pouco disso. Mas antes da gente entrar de fato, né, na temática da democratização do Mercado Livre, é importante a gente entender a base de tudo isso, que é a transição energética, né? Então, desde os primórdios da construção do que a gente entende por energia hoje, por mercado de energia hoje, a gente passa por transições energéticas, e a gente hoje, na literatura, conhece 5 tipos de transição energética, ou 5 caminhos que estão entrelaçados entre si, principalmente na atualidade, né? Então, ela não se resume somente à descarbonização, o que é mais comumente conhecido, né? Mas a gente também passa por um processo de descentralização. Então, quando a gente coloca a geração distribuída, a gente passa por esse processo de descentralização na transição energética. A digitalização, que já envolve questões de dados, de acessibilidade, de medição, plataformas que operam o sistema, criação de data centers também, então, dentro desse processo de digitalização. E, por fim, o principal tema dessa apresentação é tratar sobre a democratização e a desregulamentação, ou desenho de mercado, como também é conhecido na literatura, porque são dois tipos de processos que andam entrelaçados, que andam juntos, né, e que contribuem também para o desenvolvimento dos outros Ds, né, da transição energética. A democratização, ela trata também sobre mais agentes, ou todos os agentes participando, decidindo sobre a energia, não só da compra e venda, mas sobre o processo, né, dessa transição. E a desregulamentação, o desenho de mercado, ela trata sobre a abertura dos mercados antes monopolizados. Então, é sobre toda a estrutura do mercado que vem se moldando com o passar do tempo. Então, tem muito a ver com os aspectos regulatórios. Bom, a democratização, como eu já abordei, é deslocar o papel do consumidor passivo, aquele papel de apenas pagar, receber e pagar a conta, para um papel mais ativo, ou seja, participar, escolher e até produzir a própria energia com a geração distribuída. Então, significa dar mais informação e mais controle sobre as escolhas para o consumidor, principalmente o residencial, que é para onde a abertura no mercado está se caminhando ali. E aí hoje a gente tem ela se materializa de duas formas ali, que é a geração distribuída, né, onde o consumidor ele vira o produtor, também passa a produzir sua energia, e a gente tem também a abertura do Mercado Livre, que é o nosso principal tema. O Mercado Livre de Energia hoje ele é dividido em duas partes, onde a gente tem o ambiente regulado, né? Então, a gente tem preços e tarifas definidos pela regulação, atendimento pela distribuidora local, né? E sem a escolha do fornecedor ou da fonte de energia que ela está usando. E aí a ideia do Mercado Livre, principalmente a abertura do Mercado Livre, é justamente trazer um poder de negociação para o consumidor final, né? Negociando preços, prazos, volumes, escolhendo o fornecedor e a fonte de energia, e assim também decidir sobre os contratos, não tendo contratos mais flexíveis e competitivos. A gente tem aqui um panorama do que foi a abertura do mercado para o varejo. A gente tem ali em 95 o consumo livre, né, para grandes produtores, e aí a gente teve esse gap aí de 95 até 2024, que aí se pensou em incluir, de certa forma, os grupos de migração. Então, a gente tem o grupo de migração total de alta tensão até janeiro de 2024. Em novembro de 2025, a gente teve a lei 15.269 de 2025, que abre para baixa tensão, e também tem outros aspectos importantes, como a perda de desconto da Retur de hoje.
E aí a gente tem já a criação de setores de migração, né? Até 2027 a gente tem os setores de comércio e indústrias de baixa tensão, e até 2028 a gente tem aí, de fato, a abertura total do mercado, incluindo os consumidores residenciais. E a gente tem 85 mil unidades consumidoras já no Mercado Livre em 2025, com cerca de 21 mil ali de entradas por ano, 43% de toda a eletricidade consumida no país já passa pelo Mercado Livre, e aí a gente tem cerca de 92 milhões de potencial consumidor beneficiados com a abertura do Mercado Livre. Mas aí, para quem entra no Mercado Livre e converte energia despesa fixa em decisão e estratégia. Então, significa que aquilo que a gente considera como despesa na nossa casa ou no dia a dia do consumidor, a gente passa a definir como uma decisão estratégica de escolher qual tipo de energia a gente vai utilizar, de escolher o preço que a gente vai pagar. Então, a gente tem essas como oportunidades, a liberdade de escolha, né, como já falei, do fornecedor, da fonte, do preço, do prazo, né? A gente tem também uma economia, cerca de 55 bilhões de economia foi atribuída ao Mercado Livre, ou seja, 55 bilhões foram economizados com a entrada dos consumidores para o Mercado Livre em 2024. E a gente também principalmente, o impulso renovável, ou seja, você permitir com que o consumidor utilize uma energia mais limpa, impulsionando a transição energética para fontes mais renováveis, né? Além, claro, de trazer mais competitividade, o que vai pressionar os preços de energias. A gente tem 91% das migrações de 2025 já vieram de pessoas físicas, então já temos uma base aí preparada para a chegada das residências, e na indústria esse número é de 95% do consumo sendo do Mercado Livre, então é bastante grande já essa migração quando a gente olha do lado da indústria. No entanto, essas oportunidades que eu apresentei agora, ela também traz muitos riscos, né, que a gente pode falar. A gente tem quatro principais riscos ali. O principal risco que a gente entende hoje é a complexidade, né? O mercado de energia já é muito volátil, é muito complexo, então essa informação para o consumidor ainda é muito cara. Então, entender sobre contratos, sobre o PLD, modalidades, encargos, tudo são temáticas que ainda é muito caro para o consumidor entender para ter esse poder de escolha. Então, é um dos riscos que a gente tem. Além disso, a exposição a preços, né, a volatilidade dos preços, as questões de mudanças climáticas que acabam impactando nos preços de energias, da meteorologia. Então, são todas questões que o consumidor tem que acabar entendendo, parando para olhar, para decidir sobre o seu contrato ali, né? Além disso, a perda dos contatos, dos descontos, né, na nova lei do retorno de TUJ, ela pode mudar e vai mudar a migração. Então, pode ser menos barato você fazer essa migração para o Mercado Livre do que seria com o ganho dos descontos que a gente teve antes, porque esse custo, né, pode ser repassado para os consumidores, principalmente para os consumidores que tardiamente vão migrar para o Mercado Livre ali, vão ficando no mercado cativo, então é um ponto de atenção também. Além disso, a gente tem a questão da proteção do consumidor. Então, em relação aos contratos que são feitos e as comercializadoras que estão operando com o consumidor, então a gente tem que trazer uma proteção. A gente já tem ali uma ideia na regulamentação de que as distribuidoras vão arcar com essa energia que pode não ser entregada pela comercializadora. No entanto, a gente ainda não sabe como que vai acontecer a volatilidade dos preços dessa energia ali que vai precisar ser colocada ali do que não for cumprido. Então, ainda é um perigo ali a ter essa atenção maior em relação à proteção dessa energia. Então, a gente tem aí uma análise de alguns setores que estimulam que aproximadamente 23% dos consumidores migrariam no prejuízo se ignorassem o fim dos descontos tarifários, né, da Retuj, do Tuj. Então, é uma liberdade que, sem a informação, ela não democratiza, ela mais transfere os riscos que a gente já enxerga hoje no mercado. E aí a análise que eu trago para vocês aqui é que, de fato, a gente tem uma democratização, porque você, de fato, dá poder de escolha
para os consumidores, mas ela tem diversas condições que, se não forem olhadas com cuidado, ela pode trazer mais prejuízo para o consumidor de fato do que essa liberdade, né? Então, dentre elas, o letramento energético, que é saber escolher bem, é ter a capacidade de escolha do que só a liberdade. A regulamentação, né, que de fato protege o pequeno consumidor, né, que tem esse pouco conhecimento, então tem que trazer direitos mais claros para o consumidor. E a digitalização que traz essa informação de uma maneira mais fácil para o consumidor poder escolher, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, aplicativos que conseguem nos mostrar horários onde a energia vai estar mais cara ou mais barata, onde a gente tem mais informação para poder trazer esse poder de escolha, e o supridor de último recurso, que é a questão da proteção que eu trouxe para vocês. Então, a gente vê aqui que esses 5Ds eles estão caminhando junto, porque sem digitalização a gente não consegue ter o letramento energético para trazer a capacidade de escolha, uma regulamentação. Sem a regulamentação, a gente também não consegue trazer um mercado confiado para o consumidor. E aí, de fato, a democratização ela só acontece se a gente tem esses pilares juntos caminhando para que de fato o consumidor tenha essa liberdade e não essa condição. Então, aí, democratizar a energia não é apenas dar o direito de escolher, é garantir que todos tenham condições reais de escolher bem, a capacidade de poder escolher e não só a liberdade. Essas Legal. são as referências utilizadas no trabalho. Obrigado. Parabéns, Felipe. Parabéns. Um tema muito interessante, trazendo os pontos e contrapontos. Já estou correndo aqui para poder já abrir para pergunta, saber se alguém tem algum ponto, né, para trazer aqui de debate ou discussão. Senão eu faço a minha pergunta. E, bom, eu vou aproveitar o tempo, então, principalmente por conta do nosso horário. E eu achei interessante, Felipe, que você comentou muito, né, sobre a democratização. Até eu já tinha uma pergunta pronta que era sobre a questão exatamente desse processo de escolha, né? Porque a gente tem visto muita comercializadora quebrar e na última, na penúltima, na verdade, os consumidores foram afetados em cima disso, né? E eu acho que é interessante porque eu estava num evento internacional e eu tô tentando lembrar qual o país e eles falando assim, porque o consumidor precisa ter mais acesso à informação. E não é uma coisa só, é uma característica nossa, né? É, como que a gente consegue, será que em algum momento a gente vai conseguir ter esse letramento? Assim, o que que você vê de caminho para conseguir fazer com que realmente o consumidor ele tenha noção do que ele paga, ou do acesso que ele tem, ou do poder que ele tem de escolha? Olha, honestamente, eu acho que esse processo, o processo brasileiro de transformação energético do mercado de energia, ele é muito lento. Assim, se você for observar o que outros países têm feito, por exemplo, o Chile em 82 já tinha aberto o mercado livre de energia. E a gente só veio fazer isso em 95, e de 95 até 2014 a gente não teve uma mudança tão grande no acesso à energia, né? Então a gente tem gaps muito grandes de transformação da regulação ou do desenho de mercado de energia. E de fato é ainda pior quando a gente fala sobre a educação, né? Então, a educação energética, o letramento energético, ele ainda é muito incipiente. O próprio mercado de energia, ele é muito incipiente ainda, necessita de muito conhecimento, de muitas pessoas atuando no mercado que está crescendo cada vez mais. E eu acredito que esse período de abertura não acompanha o letramento que é necessário. Então, eu enxergo esse o maior risco hoje, assim, é aquela questão, vai ter muita ligação e muita negociação, igual o plano de internet, de rede móvel, mas pouco conhecimento em saber de fato o que é cada parte do contrato ali. Então, eu prevejo muito caos, assim, nesse Legal. início de abertura. Infelizmente, assim, a gente está falando de 92 milhões de pessoas, né? Como que se educa 92 milhões de pessoas em 2 anos?